Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham bem, sim. E hoje nós estamos aqui vindo para conversar um pouco sobre os transtornos de personalidade, não é? Nós já vimos aí dois transtornos ao longo do mês. O primeiro foi o antissocial, o segundo foi o transtorno borderline. E hoje nós vamos ver, nós vamos falar e vamos conhecer o transtorno de personalidade histriônica, não é? Então, espero que vocês fiquem comigo aqui e vamos descobrir um pouco deste transtorno. Bom, pessoal, o transtorno de personalidade histriônica é um transtorno, né, de personalidade, como falamos, né? Fica até redundante, né, repetir isso para vocês, mas é para a gente fixar um pouco melhor também, tá bom? Então, as pessoas que possuem esse transtorno, elas tendem a ser exageradas, né? Muitas vezes elas aparecem e está interpretando um papel. Então, o motivo, por isso que é o motivo do termo histriônico, né? Que tem aí significado aí ligado à questão de gestos teatralizados, né? Então elas tendem a exagerar. Então exageram tudo. Elas exageram o conto, elas exageram a situação, elas exageram tudo. A coisa é desse tamanho, ela faz o negócio transformar, parecer que é um mega mundo, né? Isso é característica dessas pessoas, tá? Elas exageram na potência. Então vamos supor que teve um fato aí de que você descobriu que alguém estava traindo. Só que esse descobriu que alguém estava traindo é bem relativo para esse tipo de pessoa, que ela pode ter visto apenas a pessoa conversando com outra no ponto do ônibus, pegando informação, então ela já vai criar, né? Ela já vai criar a história toda para poder chegar, né? Que viram eles saíram no carro, esperaram o carro e do carro esperou, e do carro que estavam esperando foi para o motel, do motel, né? Então ela já vai criar uma história, ela vai criar um roteiro imenso da história, porque ela quer convencer você, né, de que o que ela está contando é real, até porque tem outras características por trás desse transtorno, tá bom? Então, se a gente for pegar uma descrição clínica do caso das pessoas nesses transtornos, nós vamos ter que as pessoas desse transtorno, elas são propensas a expressar sentimentos de formas totalmente exageradas. Então, isso é a base deles, né? E essas formas exageradas tendem, inclusive, a ser um pouco fúteis, né? Ou autocentradas, né? São fúteis no sentido assim, não tem relevância nenhuma, tá? Para você não tem relevância nenhuma, mas para a gente, do contexto, não tem relevância nenhuma, mas ela vai fazer com que essa irrelevância seja parecida ou percebida com relevância. Por exemplo, expor alguém, né, seja numa rede social, expor alguém e aí ficar fazendo essa exposição uma mega com holofotes, né, colocar uns brilhos, pisca-pisca, que é para poder as pessoas verem aquilo que ela está falando. Ou quando ela não está nessa futilidade, tudo está centrado nela. Então, ela é a pessoa boa, ela é a pessoa mega ultra, ela é a pessoa super upper, ela é a pessoa tal, ela é a pessoa bam, 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 bam das coisas, ela é a pessoa que sabe fazer isso logicamente muito bem e as outras não. Então, ela transita nessa situação, tá? Por quê? Porque eles se sentem mal quando eles não estão no primeiro plano. Então eles precisam sempre estar no primeiro plano de tudo, tá? De tudo. Então, possui às vezes a aparência, né, e o comportamento bastante sedutor, né? Principalmente quando eles não precisam se apresentar para alguém. Então, é interessante a gente dar um contraponto aqui, porque às vezes as pessoas acham que sedução tem vários aspectos, não é só você. Não. Sedução também pode ser no olhar, pode ser também na forma de rir, né? Pode ser na forma de se expressar. Então, essa sedução não é só literalmente usando uma vestimenta. Pode ser também, mas também pode ser por outros aspectos, tá bom? Então, isso interessante que quando eles estão aí, quando eles buscam, né? Como a gente falou aqui, são foods,
e tem essa autocentrada nelas, querem, né, seduzir as pessoas de todas as formas e maneiras, e vai descobrir uma forma de como seduzir todas as pessoas, e o interessante, eles conseguem seduzir e as pessoas ficam encantadas com eles, tá bom? Então, eles buscam que essa confiança, essa aprovação da pessoa seja totalmente dela, né? Dela em si, a aprovação é dela, sejam totalmente fidedignas e que a pessoa que ela está transmitindo acredite. Então ela vai usar todos os recursos possíveis, seja lícitos ou ilícitos, para provar que aquilo que ela está vivendo, aquilo que ela está falando, aquilo que ela está realizando é real, ok? Então isso é uma característica deles. Se eles forem contrariados disso, se encontrar alguém que contrarie ele, diga, não, você está mentindo, a coisa não foi assim, a situação não é desse jeito. Isso, gente, é pegar essa pessoa, você vai pegar uma birra imensa com relação a você, porque eles não aceitam ser contrariados, porque eles são os donos da verdade em todos os sentidos, tá bom? Então, as pessoas desse tipo de transtorno, elas tendem a ser impulsivas e apresentam grande dificuldade de fazer postergar a situação de satisfação em si. Então eles não conseguem garantir eles mesmos serem satisfeitos. Então eles vão sempre criar situações, tá? E o que é interessante, como é fácil a gente identificar, porque essa pessoa vai sempre repetir as coisas com as pessoas, com outras formas e maneiras, tá? Vai repetir a situação, vai criar histórias. Se ela criou em um lugar, ela vai criar no outro, vai buscar outros ambientes. E agora a gente, com as ferramentas da rede social, isso fica muito mais fácil, né, de se criar as coisas, né? Então, segundo o DSM-5, ele tem 8 pontos que ele traz, que aí eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro ponto é que essas pessoas desconfortáveis em situações nas quais não é o centro das atenções. Então, se elas não forem o centro das atenções, elas vão ficar totalmente desconfortáveis. Vai criar uma situação para ataque. Muitas vezes a interação com os outros se caracteriza por um comportamento sexual, sedutor ou provocador, tá? Provocador, entenda que o provocador também, porque o outro está quieto, tá? Existem mudanças rápidas e superficiais das emoções. Então, pode no exato momento estar chorando, quando daqui a pouco ri, quando daqui a pouco está como daqui a pouco está fazendo palhaçada, quando daqui a pouco está triste, quando daqui a pouco está séria, tá? Usam a aparência física para chamar a atenção sobre si, né? Então, vai usar de todos os recursos para falar sobre si, né? Imagine se ela está numa exposição através de uma câmera. Então ela pode se mostrar, se tocar, criar uma dança, criar um aspecto geral, tá? Possui um estilo de expressão verbal exclusivamente baseado na impressão ou com poucos detalhes. Então, assim, esse estilo de expressão verbal é excessivamente, né, baseado em impressão e poucos em detalhes. Então, sempre vai criando as coisas, é sempre a impressão. Eu acho que... quando daqui a pouco as coisas não se solidificam, as coisas não acontecem. E aí a pessoa fica sem... ela vai tutubiar de novo para entrar em outros detalhes, tá? Demonstra também dramaticidade, teatralidade, expressão exagerada das emoções, né? E aí a gente já viu aqui. É sugestionável, influencia-se facilmente por outra pessoa ou circunstância. Essa pessoa ela não percebe que a outra pessoa chegar e essas outras pessoas elas aumentarem aquilo que ela está falando, dando vazão àquilo que ela está pondo, essas outras pessoas influenciam ela de forma rápida. E essa pessoa termina muitas vezes pagando de bobo da corte, porque essas outras pessoas vão vir, vão entrar, vão chegar e saem. E essa pessoa permanece lá, tá? Essa pessoa considera os relacionamentos mais íntimos do que realmente são. Então, quando pega uma amizade, a outra pessoa está uma amizade com limite, mas essa pessoa não, gente. Ela vai aumentar a intensidade dessa intimidade com relação a você, tá? Então, para você é só uma amizade, mas para ela essa amizade é uma amizade profunda, uma amizade muito profunda e constante. Volto a afirmar, né? Aqui a gente termina aqui trazendo o que o DSM traz e também aí algumas características do que nós falamos sobre o transtorno de personalidade histriônica. Vale ressaltar que é muito interessante a gente não sair por aí criando diagnóstico, mas é interessante a gente conhecer para poder a gente analisar melhor, né, o que a gente assimila, o que a gente traz, o que a gente busca dentro do conceito de internet. Então, até o nosso próximo encontro, que vai ser aí fazendo a última semana do mês de julho, com o último transtorno de personalidade,
que vai ser o transtorno de personalidade narcísica. Então, grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.